Bem, vamos ouvir a voz do Senhor. Sinais e maravilhas, mas também perseguição seguem a pregação. Que o Deus abençoe esta hora, fale pelos lábios do pregador e abençoe a vida da igreja em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Atos dos Apóstolos é um livro cujo registro vem de Lucas. E diz a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos, amados, todos eram curados. Que coisa, hein? Que coisa. Que Deus ajude a igreja para nós chegarmos a um nível semelhante. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e amado, a palavra Bíblia é sagrada, inerrante, infalível, inspirada, divina, é voz de Deus. Se está no registro desta palavra, ela é sagrada. Como disse um teólogo, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu encontro muitos erros, mas todos os erros em mim, nenhum erro na Bíblia. E isto é uma grande verdade, Pai. Se há alguma coisa errada, está errada na condução da igreja neste mundo, mas a Tua palavra é sagrada, e queremos aprender com ela. Queremos pedir que o Senhor ensina-nos, Pai, para que nós nos tornemos servos de Deus, coerentes com a palavra, e assim vejamos, Pai, a obra do Espírito Santo ocorrer, vidas saradas, que em nome do Senhor Jesus Cristo, vidas sejam libertas, e a igreja de Deus seja pastoreada. Mesmo em tempos maus e difíceis, esta palavra é a lâmpada para os pés e é a luz para os caminhos. Ó Senhor, Deus seja louvado. Assim nós oramos e contamos com a Tua voz de iluminação, de entendimento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastora. Em nome de Jesus. Família amada, santos de Deus, ovelhinhas mais do que vencedoras em Cristo Jesus. A igreja de Deus sofre ameaças constantemente, como sempre foi e sempre será. Essas ameaças não são somente exteriores. Nós, como igreja, precisamos saber que o juízo de Deus começa pela sua casa. E se o juízo de Deus começa pela sua casa, é porque existem ameaças no interior da igreja. Existem ameaças dentro da igreja. Portanto, o
que nos aflige, o que se levanta contra a obra do Deus vivo e verdadeiro, não é algo meramente humano, não é simplesmente ameaça de carne e sangue. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. E aí você tem diversas questões. Existem sofismas, existem dardos inflamados, altivezes, existem heresias, que são doutrinas equivocadas, existem frutos da carne, que nós, como seres humanos, quando não vigiamos, brotamos fruto da carne. E existem muitas outras questões que nós precisamos saber identificar e lutar, mas não são coisas meramente humanas. E aqui dentro desse contexto, Lucas mostra que são questões entre o Espírito Santo, que usa os seus cristãos, os seus crédulos, os seus seguidores, os seus discípulos, e Satanás, que lança dardos inflamados, incentivando tanto aqueles que são dele, que estão nas mãos dele, no caso aqui, os líderes religiosos, que estavam absolutamente afastados do conhecimento de Deus, tanto que Jesus entrou no templo e chutou as barracas, porque eles estavam fazendo a casa de Deus de covil, de salteadores. Mas também Satanás influencia pessoas cristãs através de dardos inflamados. Nós vemos, por exemplo, Pedro. Jesus estava falando sobre a necessidade dele morrer e ressuscitar. E Pedro se levanta e diz: não, Senhor, isso não vai te acontecer, Senhor. E começou a reprovar Jesus. E Jesus disse para Pedro o quê? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, ele estava debaixo de uma influência satânica. Ele não estava possuído. O cristão não pode ser possuído por demônios, porque quem habita no teu corpo, quem é? O Espírito Santo de Deus. De maneira que, para o demônio entrar no corpo de um crente, o Espírito Santo tem que sair. E isso é impossível, amado. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, pastor, mas tem lá um texto bíblico que o demônio, quando sai da pessoa, ele anda por lugares ermos e desertos, e quando ele volta para aquela casa e encontra vazia, ele traz 7 espíritos piores, e o último estado da pessoa será pior do que o primeiro. É verdade, ele faz isso mesmo. Entretanto, ele faz quando a casa está o quê? Vazia. E a minha pergunta é: a tua casa está vazia, mano? A tua casa está cheia, transbordante do Espírito Santo de Deus. Quando Satanás bater na portinha, quem vai abrir a porta é o Senhor Jesus Cristo, amado. E Ele vai bater em retirada da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas há uma luta, há uma guerra espiritual. Há uma guerra em que nós precisamos saber lidar com elas, porque, quiçá, a maior estratégia de Satanás nessa luta seja ele tentar fazer com que nós pensemos que ele não existe, que não está nem aí, que não está fazendo nada. É ficar camuflado. Se ele aparecer com uma pata rachada, um rabinho de seta, um chifre, saindo fumaça pelo nariz, uma cabeça vermelha, você vai falar: Satanás. Você vai falar o quê? Sai de reto, Satanás, daqui. É ou não é verdade? Agora, se ele aparecer camuflado, numa questão, você sabe, não tem problema, passa lá um cheque sem fundo, engana mesmo, mente, aquilo outro. Olha, aí é que estão as tentações. Então, amado, que Deus te dê vigilância para que em Cristo Jesus tu vivas como mais que vencedor em Cristo. Então, o adversário luta contra o agir do Espírito Santo de várias maneiras, para tentar atrapalhar a comunhão dos santos, tentar atrapalhar a comunhão da igreja e por fim destruí-la. A nossa segurança está
na palavra de Cristo Jesus que diz: a igreja edificada sobre esta pedra, as portas do inferno, ou seja, os poderes do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, se você está sobre a rocha, e quem está sobre a rocha que é Cristo, diga amém do seu lugar. Eu posso de antemão declarar para a tua vida, amado, que você é mais do que vencedor em todas essas questões, amado. Se o inimigo se levantar por um caminho, por 7 caminhos fugirá da tua presença. Receba esta palavra. Então nós vemos agora Lucas aplicar esse contexto de guerra, de ameaças espirituais, ameaças contra a igreja de Deus, em uma área específica, falando das finanças. Então ele usa bons exemplos que nós devemos seguir e usa o mau exemplo de Ananias e Safira. Primeiro, ele mostra a generosidade abnegada de Barnabé, um homem que foi um tremendo encorajador da igreja, encorajou e ajudou muitos homens de Deus, foi semeador da casa do Pai, ajudou os pobres, ajudou a obra do Senhor. E eu tenho orado: Deus, levanta Barnabés no meio da tua casa, levanta Barnabés no meio da igreja, Pai, para que a palavra corra em nome de Jesus. Diga amém por isto, para que a palavra avance em nome de Jesus. Levanta Barnabés. Esse texto de Barnabé é o exemplo bom que vem preparar a cena para o antítipo, para o oposto, que é Ananias e Safira, que Pedro deixa claro que não havia obrigatoriedade de que ele vendesse e desse tudo para a igreja. Pedro disse: se você conservasse o campo, a terra, não seria teu? Se você vendesse e ficasse para você, não seria teu? Ou seja, por que você colocou o propósito no coração de fazer um acordo, de semear e doar o valor do campo que você deu de forma pública conosco, mas lá no interior da tua casa, com a tua esposa, você fez lá um acordo de dar somente parte do valor? O que é que você queria com isso? Prestígio. Olha lá o homem generoso que está dando tudo para a casa do Senhor, mas na verdade ele estava retendo um valor, estava mentindo para o Espírito Santo. E de forma tremenda, amado, a resposta de Deus veio e ele caiu. E depois Ananias e Safira. Meu amado, talvez pessoas hoje não caiam assim como ele, tão tragicamente, tão diariamente, mas muitas vidas espirituais estão mortas, muitas vidas espirituais estão fenecendo, de pessoas que não honram seus votos com Deus, não honram sua vida com Deus. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para honrar a palavra. Seja a vossa palavra o quê? Sim, sim e não, não. Se eu aprendo a honrar a minha palavra, eu tenho a minha vida e o aspecto horizontal da minha vida, o aspecto dos meus relacionamentos com caráter, uma vida ilibada. Nós não podemos admitir crentes evangélicos em Jesus que não tenham palavra. Então você note que ali não era uma questão meramente financeira, era uma questão de moral, era uma questão da palavra, era uma questão do seu voto diante de Deus. Você precisa honrar. Às vezes o marido faz um voto para a esposa, o esposo o marido, e ambos não honram, não vivem. Eu prometo que vou te amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, eu vou te amar em todas as circunstâncias. No primeiro chulé que tem, no primeiro problema que tem, é brigalhada, e taca a panela, e voa o garfo, e taca não sei o que do prato. Em nome de Jesus, amado, que nós tenhamos famílias benditas no Senhor, honrando a nossa palavra. Não é verdade? Honrando a nossa palavra. Então, mais adiante o texto mostra a prisão dos apóstolos. Ou seja, apóstolos que por honrar a palavra, por honrar o chamado, são presos. E então levanta-se Gamaliel e diz para os líderes religiosos: se vocês estão agindo contra esses homens, vocês poderão descobrir
que estão agindo contra Deus, lutando contra Deus. É o aspecto da nossa verticalidade. Quantas pessoas, ainda que cristãs, vivem lutando contra Deus? Porque lutam contra a obra do Espírito Santo. E isso todos os dias nós lutamos. Às vezes Deus te acorda para orar e a gente não quer orar, quer dormir, quer aproveitar mais uma madorna. Deus coloca uma pessoa do seu lado para você evangelizar, e aí a pessoa fica com vergonha de falar de Jesus. Mas eu estou dentro do metrô e as pessoas vão ouvir, eu estou no trem, o que vai ser? Amado, você não pode se envergonhar do nome de Jesus aonde você estiver, amado. Anuncie esse nome, proclame esse nome. Então as pessoas lutam contra Deus em diversas áreas da vida, e depois querem ter a bênção de Deus em uma vida tranquila. É impossível. O que Salomão disse? Ao que me der ouvidos, habitará o quê? Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Receba na tua vida esta palavra, amado. Você está aqui para dar ouvidos à voz de Deus, diga amém por isso. Eu declaro segurança na tua vida, você tem uma tenda tranquila, tua casa tenha paz, amado. Pessoas entrem na tua casa, sintam a paz de Deus que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Deus, dentro desse contexto, a palavra diz que tinha um grande temor a Deus. O que isso significa? Os crentes tinham medo de Deus? Não tinham medo, tinham temor. Ou seja, elas reconheciam que era a mão de Deus nesses acontecimentos. Amados, nós estamos num culto racional. Nós temos que reconhecer a mão de Deus neste culto racional. Deus coloca uma responsabilidade nas tuas mãos para você cuidar. Como é que você cuida? Como é que você trata a sua família? Como é que você trata os filhos que Deus te deu para cuidar? Como é que você trata seus pais, sua ascendência? Como é que você trata marido, esposa? Como é que você trata o trabalho que Deus te deu? Uma porta que Deus te abriu, você trata com cuidado? Você trata com devido valor? Como é que você trata as coisas que chegam às suas mãos, amado? Por quê, amado? Porque é Deus quem está fazendo todas as coisas na sua vida. E aí Deus vai lá e te abre uma porta, e você não honra, e você chega atrasado, e você faz fofoca, e você, deixa a desejar. Você não está honrando a porta que Deus abriu na tua vida. E aí Deus te dá uma bênção na sua vida, te dá uma roupa nova, e você não cuida da roupa, e daqui a pouco a roupa já está rasgada. Amado, você é crente, você vai aprender a cuidar das coisas que Deus coloca nas tuas mãos, amado. Assim você vai preservar as coisas, amado. Você vai viver com mais prosperidade de Deus na sua vida. Você vai viver com as bênçãos do Senhor. Haverá paz dentro da tua casa. E às tantas você vai dizer: louvado seja Deus, porque é bênção de todo lado. Agora, se Deus abre uma porta de bênção aqui, e a bênção abre, mas depois tem duas portas de saída aqui, amado, na tua vida, que você permite que as bênçãos saiam, como é que você vai viver as bênçãos de Deus? Então, o grande temor era: eu reconheço que a mão de Deus está agindo na minha vida, e se a mão de Deus está agindo na minha vida, eu vou dar o meu melhor. Veja o que Atos 5, 11 e 13, são esses versículos que marcam isto aí. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Versículo 13, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, aos apóstolos. Porém, o povo lhe tributava grande admiração. Amado, eu vejo a mão de Deus agir na tua vida, amado. Por isso, pelo grande temor que eu tenho a Deus, eu não vou fazer fofocas a teu respeito. Eu não vou fazer disse que me disse a teu respeito. Eu não vou te tratar olhando você na carne.
Eu não vou te tratar com desconfianças e pulgas atrás da orelha, toda hora armando uma coisinha para tentar te pegar pelo pé, porque com a medida com que você tiver medido, você será medido também. Aí depois fala, tu que te pões por julgador do teu irmão. Aí Deus vai lá e tchumba! Esses dias eu estava falando isso para um rapaz que estava lá indo fazer auxílio do Bolsa Família. Dá um jeito para pegar a Bolsa Família. Mas é um rapaz que ganha em torno de R$9.000 por mês. E estava tentando dar um jeitinho lá para pegar a Bolsa Família. Aí eu falei para ele, porque é autônomo, tudo mais e tal. Aí eu falei assim para ele, você sabe o que Deus pode fazer, filhinho? No final da conversa toda, é Deus olhar você fazendo isso e falar, está precisando de Bolsa Família? Está precisando? Então agora você vai precisar mesmo, porque eu vou fechar as torneiras do lado de cá. Ou seja, amados, se eu não reconheço que Deus está me abrindo porta para ter todas essas bênçãos, no caso como ele, e estou aqui tentando dar um jeitinho para ganhar um pouco mais em cima do que seria do necessitado, eu estou deixando de reconhecer com temor a obra de Deus na minha vida. E aí a pessoa diz, gente, por que tantos problemas, por que tantas coisas? Porque você não é grato, porque você não sabe valorizar as bênçãos que tem. Você acorda e a primeira palavra que sai da boca é sei lá o que, um problema, vê problema em tudo. Amado, tem gente que para cada solução arruma um problema, já viu? Você vem com uma solução, não matamos problema, vem com não matamos problema, a irmã repreende a nossa outra irmã amada, em nome de Jesus, está tudo certo, amado. Então, você nota que esse é um pano de fundo para dizer assim, as bênçãos espirituais estão sobre a vida da igreja, amado. E a igreja sabe reconhecer essas bênçãos. A igreja sabe olhar para essa ação de Deus com grande temor e a admiração que Deus e a sua obra são dignas. Esse é o ponto básico. Agora a passagem de hoje registra o último resumo que relata o sucesso extraordinário da igreja primitiva. Porque é esse pano de fundo que falamos até agora, pela vida santificada e a vida diante de Deus, que traz já inicialmente grandes sinais e grandes maravilhas. Vimos curas, pessoas saradas, Jesus dando autoridade, e quando Jesus é levado às alturas, a autoridade que deu aos discípulos não é jogada fora, ela permanece. Porque ele diz, eu vou e eu enviarei o Espírito Santo. Amado, o Espírito Santo de Deus está presente na tua vida, amado. Olha, pelo Espírito Santo de Deus você pode orar e pessoas serem ungidas da parte de Deus, amado. Pelo Espírito Santo de Deus, você pode, junto com a igreja, clamar. Eu creio, amado, que esses testemunhos que, vezes por outras, nós trazemos no altar da igreja, é também fruto da oração da igreja. É fruto do clamor do povo de Deus. Não precisava nem de médicos, neurocientistas virem falar que a oração tem poder, como tem vídeo circulando. Nós sabemos que a oração tem poder. A nossa dúvida era, por que ela tem poder? Diz o médico. Por que ela tem poder? Ela causa no lóbulo central uma espécie de autoajuda e tudo mais, isso mesmo. Qual é? Ou então é o The Secret, é um segredo que você atrai e tudo mais. Qual é? E nós descobrimos que a oração tem poder, porque simplesmente ela tem poder quando fizemos essas pesquisas em caráter científico a respeito de pessoas que nem sabiam que tinha gente orando por elas. Às vezes pessoas que estavam lá em coma, mais para lá do que para cá. Pegamos um grupo de gente, começa a orar por fulano de tal. E, gente, as taxas estão melhorando, os indicadores estão melhorando. E, gente, o pulmão está recebendo ar. E, gente, a pessoa saiu do coma. E, gente, a pessoa já está curada. É Deus fazendo a obra, amado, na igreja.
Então nós vemos aqui um resumo dessas obras de Deus. Sinais e maravilhas conquistam a aclamação pública para os apóstolos, os quais apontam para Cristo Jesus. Porém, os inimigos da igreja persistem. Os líderes do templo se enchem de ciúmes, continuam a alimentar hostilidade contra a liderança da igreja primitiva, e assim as tentativas de suprimir a igreja que está nascendo estão avançando. Amado, isto é diário na vida das igrejas. Deus faz a obra e as tentativas do mundo de tentar suprimir a obra de Deus sempre vai existir, sempre. Então, todas as tentativas de refrear a força, a base da força, a propagação do evangelho, ouça, amado, estão condenadas a fracassar, porque Deus é o Senhor da igreja. Tudo que o mundo tentar para suprimir a igreja, para acabar com a propagação do evangelho, vai fracassar, porque o poder divino do Senhor Deus Todo-Poderoso continua a operar pelas mãos dos discípulos, continua a operar pelas mãos da igreja, e a palavra continuará a ser pregada em nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Eu declaro esta palavra. Então, a pregação do evangelho é seguida de sinais e maravilhas. Já lemos aqui o início, vamos agora 17 a 25, Atos 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Você veja lá, amado, de noite, um anjo do Senhor, amado. Quizá um anjo de Deus, amado, te visite na hora que você estiver lá em oração. Um anjo poderoso de Deus. Olha, minha família tem muitas experiências com manifestações de anjos, até teofanicamente. Eu creio no ministério angelical e eu creio que eles agem a favor da igreja de Deus, amados, dando livramentos, abrindo questões, portas. Olha, que Deus envie anjos a teu respeito, a teu favor, amado. Que circunstâncias difíceis sejam vencidas em nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Diz que ele enviou o anjo, e o anjo fez o quê? Abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que com ele estavam, convocaram o sinédrio. Olha lá o sinédrio, amado. O sinédrio parece muito com um grupo que nós temos aí fora, só faz besteira. O sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram como? Perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes anunciou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão aonde? Lá no templo, ensinando a palavra de Deus para o povo. Louvado seja o Senhor Jesus, amado. Quer dizer que a palavra é perseguida? É. Mas quer dizer que Deus livra e que Deus salva? Sim, amado irmão. Deus envia lá um anjo, abre a porta, faz o milagre, amado. Agora, dos versículos 12 a 16, porque aqui nós estamos num contexto de milagres e sinais. No meio de toda a perseguição, que sempre será o pano de fundo de Atos dos Apóstolos, e a ação do Espírito Santo conduzindo a igreja, agora no recorte
nós estamos no último registro dos sinais e maravilhas de Deus. Deus está fazendo milagres, Deus está operando sinais, e não será diferente na história da nossa igreja, não será diferente na história da tua vida, amado. Receba e creia os sinais e as maravilhas que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós estamos dentro desse grupo, amado, e você está, diga amém por isso. Deus tem coisas preparadas para a tua vida. Estas maravilhas nos lembram, em primeiro lugar, a profecia de Joel, onde ele declara que o resultado do derramamento do Espírito Santo seriam sinais e maravilhas. Pessoas teriam visões, falariam em novas línguas, teriam sonhos, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isto é a obra do Espírito Santo de Deus, usando os seus filhos, usando os seus crédulos. Eu creio, amado, eu creio que o Espírito Santo de Deus age, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo, nos dons de novas línguas, interpretação, cura, oração. Eu creio, é o Espírito Santo que age no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a expressão em si, sinais, prodígio, sinal, prodígio e maravilha. Essa expressão, ela deve nos lembrar uma coisa, amado. O que, pastor? Os discípulos não estão operando milagres com o poder próprio. São sinais, são maravilhas, que são dadas por meio deles, mas são dadas por Deus. Ou seja, os discípulos dependem inteiramente do Espírito Santo para qualquer medida de sucesso. Nós estamos orando por sinais, prodígios e maravilhas, então busque comunhão com o Espírito Santo. Estamos buscando sinais, prodígios e maravilhas, então tenhamos uma vida de oração. Estamos buscando sinais, prodígios e maravilhas, tenhamos comunhão com o texto bíblico, para que tenha a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá no deserto. Porque o povo estava lá no deserto, querendo chegar na terra que manda leite e mel, que era uma promessa de Deus, mas estava fazendo o quê? Vivendo de incredulamente. É um paradoxo. Como é que eu quero ver o Espírito Santo agir na minha vida se eu não creio na obra do Espírito Santo? Como é que eu quero ver Deus agir na minha vida se eu não ouço a palavra de Deus? Deus, eu quero as tuas bênçãos, mas eu quero fazer do jeito que eu quiser. Eu quero que o Senhor opera, mas quem manda na minha vida sou eu, e ponto final. Não dá. Nós precisamos andar no Espírito, amados. Crer na obra do Espírito. E eu quero declarar que esses sinais e maravilhas hão de ocorrer na tua vida, amado. E agora, como se não bastasse, em nome de Jesus, Deus tem muitos milagres para o povo dele. O texto registra o envio de um anjo. E falar de anjo aqui, exatamente no texto onde vem falando dos saduceus, é até uma ironia. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam em anjos, assim como não acreditavam na ressurreição. Aí o texto vem e diz: não, Jesus ressuscita sim. Não, Jesus envia os anjos sim. Amado, é perante a incredulidade do mundo que Deus vai tocar na tua vida e fazer a glória dele acontecer. É perante aquilo que o mundo está dizendo: aquele fulaninho, nada. Abraão, eu gosto desse Abraão, gente. Aquele velhinho, é que ele vai ter filho. Pai de muitas nações, amado. Você sabe, amado, nas áreas mais difíceis da tua vida, é por isso que eu creio, aqui entre os irmãos e internautas, é por isso que eu creio que haverá um tempo, que Deus sabe qual é o tempo, que a nossa igreja não vai ter espaço para sentar na igreja. Não vai ter espaço. E não vai ser uma igreja só. Que Deus possa nos dar diversas igrejas pelo Brasil inteiro. E não vai ter espaço.
Porque é exatamente nas áreas de maior provação que Deus dá a maior vitória para a glória dele. Às vezes você está enfrentando um deserto, meu Deus, mas eu não entendo, meu Deus, mas eu não sei. Amado, a grande questão da vida com Deus é que nós não precisamos entender nada. Nós temos que confiar em Deus e aprender a descansar no Senhor. Por isso que diz, os que esperam no Senhor, a seu tempo, Deus vai te dar o entendimento. A seu tempo. A seu tempo. Mas a grande questão é aprender a confiar em Deus. Então aqui ele usa os anjos, o anjo de Deus para ajudar. Os apóstolos são livres de forma extraordinária. Agora são livres para quê? Para cumprir a tarefa de ensinar. Ali os apóstolos podem dizer, olha, agora o anjo veio, Deus livrou de forma extraordinária, o que eu vou fazer? Vou me esconder debaixo da cama e vou botar um aviso na porta, não incomode, para que eu não seja preso de novo. Foi isso que eles fizeram? Não! Saíram de lá e foram direto para o templo para ensinar de novo. E esse pessoal, parafraseando esse pessoal aí, que nesse caso cabe falar, né? Esse pessoal está com parafuso a menos? Parece que está com parafuso a menos. Mas você sabe de uma coisa, amado? Eles sabiam em quem eles acreditavam. Se você sabe, diga, eu sei em quem tenho crido. Amado, nenhuma prisão humana poderá prender o Evangelho. Nem mesmo ameaçar os mensageiros de Deus poderá impedir a propagação das boas novas. Olha, fiquem sabendo o mundo, amado. É ameaçando o povo de Deus e é prendendo o povo de Deus pregador que a igreja mais cresce no mundo. Foi sempre assim. Jogaram à morte os pais da igreja. O que aconteceu? Qual foi o efeito? A igreja esmirrou? Não, a igreja cresceu. Colocaram Paulo dentro da prisão, eles não sabiam o que estavam fazendo. Colocaram Paulo atrás da prisão. Um mês depois, todos os guardas, paz do Senhor, irmão, graça e paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Botaram o evangelista lá, amado. Deus vai usar a tua vida nas questões mais inesperadas do mundo. Receba essa palavra do Senhor. Então, a intervenção angelical, nesse caso de sinal e maravilha, ilustra o controle de Deus sobre uma situação que parecia colocar os planos divinos em perigo. Senhor, parece que a coisa não vai. A gente sabe que é teu propósito tirar o povo do Egito e levar para Canaã, mas tem um mar vermelho aqui, como é que isso pode acontecer? Os teus planos estão em perigo, e agora está vindo o faraó aí atrás. Deixa eu dar uma abridinha nesse mar vermelho para vocês passarem. E hoje a gente já está dizendo aqui que Deus pode abrir mar vermelho para o povo. Sabe? Deus permite essas coisas, amado, porque Deus faz a obra, mas não faz de qualquer jeito. Deus faz uma obra bonita, amado. Uma coisa é você pintar um quadro ali do Portinari, outra coisa é você botar o quadro do Portinari, aí é diferente. Amado, Deus é o maior artista que você poderá conhecer na vida, amado. E Ele assina todas as suas obras. Estou presente, dou um sinal, dou uma maravilha, faço um prodígio, faço um milagre. E isso dentro de um contexto maior, chibata e perseguição. Por quê? Porque eu sou maior. Tem faraó? Tem, mas também tem Deus que é maior. Tem leão? Tem, mas também tem Deus que é maior. Tem fornalha de fogo? Tem, mas também tem o quarto homem da fornalha que livra as cordas do fogo, não vai chamuscar o cabelo. Tem Deus na tua vida, está tudo bem. Deus é maior. Veja o que no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, a palavra do Senhor registra. Daniel 6,16 diz assim, até o 23. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Por quê? Porque havia um decreto que dizia que ninguém poderia orar a outro Deus. Aí Danielzinho, nosso irmão em Cristo Jesus, falou, tem um decreto que não pode orar? O que eu vou fazer? Orar. Porque antes importa agradar a Deus do que os homens.
E aí lançaram ele na cova. E aí diz, lançaram na cova. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Não era peixe pequeno, aqui era só gente grande. Pegou os grandões lá, bota lá o anel. O anel era o selo, era o selo que dizia: aqui tem autoridade, ninguém pode mexer. Foi jogado na cova. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite toda em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ainda bem, pelo menos ficou sem dormir. Mas ele gostava de Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha te livrado da boca dos leões? E ele esperava o que ouvir lá de dentro? Um rugido. Essa comida aí foi boa, esse aperitivo. Mas diz que lá de dentro veio uma voz: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem algum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Digam glória a Deus aí, amado. Louva o Senhor com alegria. Amado, sinais e maravilhas hão de acompanhar aqueles que creem. Creem em quê? Na palavra. Creem em Deus. Creem na ação de Deus. Por isso os apóstolos, o anjo disse: olha, estou tirando vocês dessa prisão aqui, Bangu 6, da Papuda, sei lá da onde. Estou tirando vocês daqui para vocês voltarem lá e pregar de novo. E aqui o anjo foi lá em Daniel, fechou a boca do leão, e diz que a glória de Deus se espalhou por aquele povo. O evangelho é perseguido, mas haverão sinais e prodígios para a glória do Senhor. A pregação do evangelho é seguida de perseguição também, devemos saber. Entretanto, permaneça em obediência. Amado, Deus, que é o Senhor da obra, jamais vai desamparar a obra dele. Ele vai usar os seus servos. Alguns servos serão honrados pela fé. Outros servos honrarão a fé, como Paulo. Diz os historiadores, foi decapitado. Deus permitiu, mas ele honrou a fé. E certamente quem honra a fé, penso eu, tem um galardão muito maior, até mesmo do que aqueles que são honrados pela fé nessa terra. É bom ser livre da espada, amém. Mas imagina o cara que honra a Deus levando a espadada. Imagina lá o galardão que ele terá na glória. Algo absurdamente grande. O galardão sobremodo grande. Então diz Paulo: quer na vida, quer na morte, Deus será glorificado através da minha vida, amado. Que você glorifique a Deus na tua vida, amado. Permaneça em obediência. Permaneça na fé em Cristo Jesus. Atos capítulo 5, versículo 26 a 33. Diz assim a continuidade do texto: nisso, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém, olha aí, encheste Jerusalém de vossa doutrina,
e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Oh, glória a Deus por isso. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Quem obedece a Deus, diga amém aí, amado. Aí o que aconteceu com os líderes lá? Eles, porém, ouvindo, o que fizeram? Se enfureceram e queriam matá-los. Ou seja, amados, a obediência a Deus expõe o cristão à perseguição por parte de autoridades que não têm a sua vida em ordem com Deus. Amado, ninguém pode servir a dois senhores. Se você está servindo ao único Senhor, Deus Jesus Cristo, certamente aqueles que servem o outro Senhor vão ficar contra você. Isso é o normal, isso é o natural. Porém, a conspiração dos opositores do Evangelho sempre dará em nada, mesmo que os proclamadores da palavra sofram terrivelmente. A história da igreja mostra, a galeria da fé mostra. É tão bom chegar em Hebreus capítulo 12 e diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz com longanimidade e não fez caso da ignomínia. É bom, maravilhoso. Mas o que vem antes dessa passagem? Gente cerrada ao meio, gente lançada ao fogo, gente que perdeu a cabeça, gente que não teve medo da cólera do rei. Ou seja, o contexto nos diz de pessoas que deram as suas vidas em prol desse evangelho, que agora nós podemos olhar para Cristo Jesus. E graças a Deus que por intermédio desses discípulos, desses homens de Deus, a palavra chegou até nós hoje. E o que será da próxima geração se nós não estivermos em obediência? E o que será da próxima geração se nós negarmos a Cristo? Amado, Deus quer usar a tua vida grandemente, então não temas. Abençoe vidas, pregue a palavra. Ainda que os homens e mulheres de Deus sejam perseguidos, porque haverá sempre perseguição, como nós acabamos de ler, haverá também sempre Deus livrando, salvando e levando a igreja dele adiante. E muitos honrando a fé. Note que a preocupação dessas autoridades que são insubordinadas a Deus era meramente de ordem política, não era uma preocupação teológica, ou seja, era uma perseguição explícita. Eles estavam cegados a tal ponto que não lhes ocorria ao coração que aquele livramento dos apóstolos foi algo de Deus, foi algo divino, que eles estavam se opondo à vontade de Deus. Você note que os apóstolos estavam presos, gente, atrás de grades, correntes e tudo mais, e chegou o cara: olha, a gente encontrou tudo fechado, tudo bonitinho, e não tinha ninguém lá dentro. E aqueles homens não puseram a cabeça no lugar e pensar: gente, será que aquilo ali realmente é obra de Deus? Porque eles estavam cegos. A raiva desses homens é um contraste com a calma dos apóstolos, que mesmo debaixo de ameaças não abrem mão, pregam a palavra e permanecem firmes. Que a igreja de Deus viva esta calma na sua vida, amado. Mesmo diante das vozes ameaçadoras, mesmo diante das palavras contraditórias, mesmo diante dos perigos iminentes, mesmo diante dos problemas grandes, maiores do que nós mesmos. Aqui eram autoridades, os discípulos não tinham qualquer influência política. Não tinham ninguém por detrás para politicamente, não, vamos tirar eles aí da prisão. Não! Eles contavam exclusivamente com a ação do Espírito Santo. E, amado, quem depende do Espírito Santo verá sinais e maravilhas na sua vida, amado. Versículo 34 a 39 diz a palavra:
levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Você veja que Gamaliel era um homem respeitado. Foi ele que ensinou ao apóstolo Paulo toda a lei que eles conhecia. E esse homem, que não tinha relacionamento com os discípulos, com os apóstolos, simplesmente Deus foi lá, tocou no coração, levanta ele e diz: tira os apóstolos de lá. Versículo 35. Ele lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Porém, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai-lhe mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Esse perecerá do original grego é será derrubado. Ou seja, se aqueles apóstolos fossem carnais, não fossem de Deus, o próprio Deus lhes derrubaria. Agora ele diz o 39, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E então concordaram com eles. Aleluia, amado. Olha, que a minha vida e a tua vida estejam construídas sobre a rocha que é Cristo Jesus, amado. Que todos os dias, ao levantar da cama, você diga: Senhor, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Todos os dias do teu trabalho, onde você estiver, amado, não negue a Cristo, não negue a palavra. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então a gente fala de política, fala de futebol, fala da economia, fala do teatro, fala do cinema, fala agora do filme que vai sair, e fala do não sei o quê, e na hora de falar de Jesus a pessoa se retrai. A pessoa: não posso falar de Jesus, porque é assim, assim, assado, porque não sei o quê. Amado, eu vou lhe dizer, nós somos expositores de Jesus. Você é uma vitrine de Jesus, amado. Você prega Jesus com a palavra, você prega Jesus com as suas obras. E Cristo em nós é a esperança da glória. Então os opositores da fé cristã não reconhecem e não veem, não entendem que estão em perigo, que ao destruir ou tentar destruir a igreja, estão preparando o terreno para a sua própria destruição. Portanto, é ato de misericórdia que fazemos ao pregar e dizer: não se levantem contra a igreja de Deus, porque vocês estarão se levantando contra Deus. Não se levantem contra a palavra do Senhor, porque vocês se acharão lutando contra Deus. Deus é maior. Diga aí com os teus lábios: Deus é maior. Agora é importante notar uma pequena desacuedação, tá certo a palavra? Desadequado. Desacuedação da palavra de Gamaliel. Por quê? Porque essa palavra de Gamaliel reforça três coisas. Quando ele diz: olha, se vocês estão fazendo alguma coisa contra esses homens, estão fazendo contra Deus e tudo mais. Ok. Só que Gamaliel não era amiguinho dos discípulos e não abraçou a causa de Jesus. Gamaliel não era um cristão convertido a Jesus. Então o que você analisa? Três coisas. Primeiro, e Gamaliel tinha consideração de todo o povo. O que Gamaliel falava, e tipo assim, aconteceu alguma coisa extraordinária, você espera que aquela pessoa fale alguma coisa. Por quê? Porque ela tem a consideração do povo. Então Gamaliel, quando fala, ele mostra, em primeiro lugar, a alta consideração dos apóstolos, que os apóstolos têm pelo povo, que o povo tem pelos apóstolos. Ou seja, se vocês fizerem alguma coisa contra esses apóstolos, e o povo souber que eu estou aqui consentindo nisso tudo, e não falei nada, eu vou ficar mal com o povo.
Amado, Deus vai te dar um tipo de influência tão grande nesse mundo, que as pessoas terão medo de se levantar contra você, amado. Haverá perseguição, sempre haverá. O próprio Cristo foi crucificado. Entretanto, amado, vão temer e tremer na base, porque Deus é maior, amado. Diz que o povo tinha temor e admiração. Em segundo lugar, a gente observe, com base na referência que ele faz nas rebeliões malogradas de Teudas e Judas, nós podemos concluir que Jesus e os discípulos não eram apenas profetas fracassados. Pelo contrário, Jesus era vitorioso e os discípulos eram mensageiros da vitória. Teudas e Judas se levantaram, morreram e deram em nada. Mas Jesus e os apóstolos estavam incomodando aquela gente. Amado, ninguém chuta cachorro morto, como diz o bom ditado. Ninguém taca pedras em árvore que não tenha fruto. Estão falando muito mal de você, é porque você está incomodando o pessoal. Estão tentando fazer muita intriga contra você, é porque você está no caminho certo, fazendo a vontade de Deus. Continua fazendo a vontade de Deus. Continua obedecendo o Evangelho, amado. Deus vai levar a tua influência para mais longe. Antes de Jesus e os apóstolos chegarem, a influência deles chegava antes. O pessoal dizia assim: onde está Pedro? Pedro está ali na Betânia. Vamos levar o povo lá, vamos botar a gente, pega lá, surdo, mudo, você quer? Vamos lá, bota lá. Só a sombra dele passar, ele vai ser curado. A questão que não era a sombra de Pedro que tinha propriedades mágicas, não era isso, mas era a fé toda que se movia no meio de algum jeito a gente tem que chegar lá. Vamos tocar na orla da veste, amém. Vamos baixar pelo telhado um buraco, vendo-lhes a fé, foi curado. Vamos lá, botar na sombra, ou então os ventos, avental de Paulo, lenço de Paulo, expulsa demônio. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, amado, onde o poder da fé em Cristo Jesus e na obra do Espírito Santo está latente no coração, Deus faz grandes maravilhas, amado. Deus faz grandes obras. E eu creio que estas obras estão aqui em nosso meio, amado. Está nascendo isso. Deus vai nos usar para grandes obras, assim como está fazendo à volta do mundo. Então os apóstolos tinham consideração do povo. Os apóstolos pregavam uma mensagem vitoriosa de um Deus vitorioso. E o sucesso contínuo do cristianismo confirma que estavam milagres, sinais e a igreja crescente. Confirma que não se trata de fogo de palha. Amado, a igreja não era um fogo de palha. O único fogo que tinha no meio da igreja era o fogo do Espírito Santo. Era algo proveniente de Deus. O grande temor que as pessoas tributavam era porque reconhecia que era a obra de Deus. Reconheciam que havia Deus fazendo aquela obra. Então, amada igreja, irmão em Cristo Jesus, qual é o fogo que está na tua vida? É fogo de palha que o vento apaga? Ou está queimando aí o fogo do Espírito Santo na tua vida, amado? No teu coração? Então, ao ser confrontado pelo Evangelho, ao estar diante da obra do Evangelho, da palavra, não fique esperando para ver se é de Deus ou não, como Gamaliel sugeriu. Olha, se é de Deus, vamos ficar aqui, vamos botar as barbas de molho. Não, isso é uma postura neutra para aqueles que são perseguidores. Você é perseguidor da igreja? Não, você é crente. Então você não vai ficar neutro esperando, você vai abraçar a causa do Evangelho. Assim como o discípulo de Gamaliel fez. Quem foi o discípulo de Gamaliel? Paulo. A despeito de toda perseguição, Paulo abraçou as causas da igreja. Veja que Coríntios 11, 23, nesses 5 minutos. Segundo os Coríntios 11, 23 a 33, diz assim a palavra: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Olha quantas coisas Paulo enfrentou por não ter ficado neutro, por ter abraçado a causa de Cristo. Às vezes alguém está perseguindo a igreja e você, para não ficar contra a pessoa, você fica neutro.
Quando você fica neutro a respeito da obra de Deus, você está tentando fazer como Pilatos e lavar as mãos. Não tem como. As mãos não são lavadas, ficarão sujas. Olha lá, fala como fora de mim ou ainda mais. Em trabalhos muitas vezes, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Louvado seja o Senhor. Digam glória a Deus aí, amado irmão. Quantas marcas Paulo traz no corpo, as marcas de Cristo. Apedrejado, perseguido, caluniado, difamado, chicoteado, chibata, desceu no cesto para não morrer, foi preso, amado. E aí a gente diz assim: está frio, não, essa coisa de orar, eu prefiro dormir. Ou então está no metrô, uma boa oportunidade, alguém chegou para falar alguma coisa, você vai falar de Jesus e fica com vergonha porque tem alguém ouvindo você falar de Jesus. Então, amada ovelha, que se desperte o Paulo que está aí na tua vida, amado. O apóstolo Paulo, o enviado de Deus, abrace a causa do Evangelho e não fique neutro. Quando alguém se levantar contra a obra de Deus, esse alguém está lutando contra Deus. E você quer lutar contra Deus também? Diga: não, eu estou do lado de Deus. Diga: eu estou do lado de Deus. E se Deus é por nós, contra nós. Então, amado, eu concluo com um pensamento. Quando o cristão é perseguido por quem quer que seja, ele deve se alegrar por ser considerado digno de sofrer por Cristo Jesus. Custe o que custar, obedeça a Deus, amado, e não a tirano, não a um tirano. Obedeça a Deus, até porque o preço de desobedecer a Deus é muito maior, amado. Hoje de manhã eu estava na padaria tomando café, e a menina falou: eu também sou cristã, atendente, eu também sou cristã e tudo mais. Não é fácil não, né? Eu falei para ela assim: filha, se com Jesus não é fácil, sem Jesus é impossível. Porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa esperança. Ele, diga Ele é a nossa esperança. Capítulo 5, versículos 40 e 42 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, falando mal da igreja, porque não entendem porque estão sendo perseguidos. Porque esse negócio de fazer a obra de Deus é muito difícil. Foi isso que eles fizeram? Não! Eles saíram do sinédrio como? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Oh, glória a Deus por isso.
Aí ele diz: e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Versículo 42, terminou. Não cessava de pregar. Então, ovelhinha amada, do ponto de vista humano, ouça isto: é difícil considerar a dor das tribulações um motivo de regozijo. É como disse o cara lá, parece que tem um parafuso a menos, não é? Tudo bem, mas a alegria do cristão veio de uma perspectiva transformada. Amado, a tua perspectiva é a mente de Cristo Jesus. Porque se com Jesus está difícil, sem Jesus é impossível, amado. A pessoa que não tem Jesus, no dia da dificuldade, vai afogar as suas mágoas num copinho de cerveja, e numa caninha 51, e num limãozinho, não sei o quê, ou então vai lá no sambinha da garrafa, e quando termina tudo, está mais deprimido ainda. É ou não é? E quem tem Jesus, amado, aconteça o que acontecer, caia o mundo que cai, possa cair. Quando fecharmos os olhinhos aqui, abriremos o olho na eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Por isso dizemos e repetimos: Cristo em nós é a esperança da glória. Então a nossa perspectiva é transformada. Ela vem da consciência de que o Senhor prova o coração do seu povo. Amado, Deus prova os nossos corações. Para quê? Para purificar de todas as impurezas. Veja o que o sábio Salomão diz em Provérbios 17:3. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas aos corações, quem é que prova? Prova o Senhor. Amado, o crisol é um recipiente usado para experiências químicas e para difundir os metais. Esse é o crisol. Na vida diária, esse recipiente são as circunstâncias que são apropriadas para evidenciar as melhores qualidades dos homens. Olha, do ventre das crises vai nascer grandes vencedores, amado. Do ventre do peixe vai sair um Jonas transformado, amado. Do ventre do espinho da carne enviado por Satanás para esbofetear a Paulo, vai nascer o maior evangelista da história do cristianismo, amado. Do ventre de um túmulo lá em Jerusalém, ressuscitou Jesus Cristo, único e suficiente Salvador da igreja. Aleluia, aleluia. Você pode estar passando por um processo de purificação na vida, amado. Olha, eu não vejo comumente as pessoas dizerem: eu aprendi grandes coisas em momentos felizes. Normalmente é nos momentos tristes. Estamos terminando, Isaías 48, rapidamente, aliado, vai lá, bota lá. Eis que te acrisolei, olha a palavra acrisolei, olha lá o recipiente da preparação de Deus. Mas disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Diga: eu recebo esta palavra. Versículo 17 e 18: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Amado, que a tua paz seja como um rio tranquilo, amado. Águas tranquilas, um piquenique no Bosque da Barra, aquela aguinha tranquila, o peixinho pulando, aleluia, a borboleta e os passarinhos cantando. E a tua justiça, amado, vai ali na praia de Saquarema para você ver o que é uma onda forte. O que é o mar que leva? É a justiça de Deus. E as pessoas vão brincando com Deus, brincando. Tem uma hora que a conta vem. Tem uma hora que a mão pesa.
como aconteceu com os líderes que perseguiram a igreja, como aconteceram com todos os perseguidores da igreja na história do mundo. Mas você é um crente em Jesus, diga amém. Você busca agradar o coração do mestre e pregar a palavra. Portanto, eu termino dizendo, amado, você que tem Jesus como Senhor e Salvador, você que ama a palavra de Deus e está disposto a pregá-la, o mestre vai lhe ajudar a atravessar o fogo do crisol e vai te levar a lugares de fartura. O Redentor vai te ajudar a passar pelo fogo do forno e vai sair mais purificado de lá. E no final das contas, o Evangelho não estará amarrado, o Evangelho não estará detrás das grades, porque Deus envia anjos para livrar, porque Deus usa pessoas para fazer a obra, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Termino com Salmo 66, 10 a 14. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e passamos pela água, porém, afinal, nos trouxestes a um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com o holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Você sabe quando a pessoa está na cama do hospital, e lá naquela cama do hospital ela diz: ah, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou honrar o teu nome, eu vou pregar a tua palavra, eu vou anunciar o teu amor e a tua obra. A pessoa sai do hospital, um mês depois, já não lembra quem é Deus, já esqueceu quem são os irmãos e já não tem vida de oração. Muitas das vezes é isso que acontece. Então, meu amado, no dia da angústia, você faz votos diante de Deus, especialmente, porque Deus sabe como tratar o nosso coração. Quando o ímpio passa por um problema, ele endurece ainda mais. E aí ele é endurecido cada vez mais, e está sendo preservado para o dia do julgamento. E o justo, filho de Deus, quando passa um problema, vira manteiga, amolece o coração. Senhor, me perdoa. Pai, eu queria tanto comer aquela lasanha, mas eu estou com dor de garganta, não estou sentindo nem gosto de nada, não vou poder comer. O Senhor está me acrisolando como a prata no crisol. Eu queria tanto, Pai, um gole de Coca-Cola, mas nesse restaurante só tem Pepsi. Lembra-te do teu Criador, amado. Deus vai fazer grandes obras na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que está além do teu alcance, o mais Ele fará na tua vida. Que assim seja, assim diz o Senhor.